gente, Diego da Fabi! Vocês pediram, a gente não resistiu. Elas estão tudo se tampando de vergonha. Hoje as mães vão responder pergunta primeiro, só entre nós. Vocês só vão falar bem da gente, ok? O vlog é meu, o canal é meu, então vocês falam bem da gente. Fala mal, eu vou cortar. Muito obrigada. Temos entendido isso. A gente vai começar. Vocês mandaram várias perguntas e elas estão aqui. Gente, o que eu vou falar? Vocês não têm nada de bom pra contar. Vai ver no nível das mães. Estamos aqui com a minha sogrinha, mãe digníssima do meu maridinho. Óbvio. Minha mames, dona Dalva. Dá oi, mãe, ali as câmeras, ó. Oi. Aê! Meu cunhado tá filmando. Nós estamos aqui na Altas Produções. Os pais estão ali observando, fazendo assessoria. A Cu tá ali limpando tudo. Bom, a primeira pergunta, aliás, eu não sei porque que eles perguntam isso, mas enfim, eles querem saber o que de mais grave a gente aprontou quando era criança. Acho uma pergunta desnecessária, porque olha a cara de Anjo, faz cara de Anjo, amor. É óbvio que a gente não aprontou nada. Mas o que que a gente aprontou? Salete, começa com a do Bertotti. Lembra alguma peraltice dele de infância? De mais grave? É, mais grave, assim, que te deu um susto. Ah, tem. Ele tinha... Tenho. Ele tinha um aninho, né? E ele desapareceu de perto de mim. E daí eu vou procurar o Rodrigo daqui, o Rodrigo dali, nós chamávamos ele de Dido, né? Dido, gente. Era Dido, Digo. Aí eu comecei a movimentar as vizinhas, né? Porque eu tinha perdido ele, não achava. Acho que louca, né? Aí eu fui ver, ele tava no fundo do lote da vizinha, crocadinho lá. Fazendo? Não sei o que, né? Tava crocadinho. E a vizinha gritou, tá aqui, o Dido tá aqui. Quase te matou do coração? Quase matou, quase morri. Mãe, eu fiz alguma? Nossa. Não, mãe. Mãe, o que eu fiz que já te deixou assim louca? Quando você tinha mais ou menos uns... Era 4 anos. Não, 3 anos e pouquinho. A gente morava de caseiro, no fundo da casa dos patrão. E tinha uma torre de televisão de 12 metros de altura. Nossa, subi lá. E o pai dela limpando a piscina. Meu pai tá só rindo ali. E eu lá cuidando dos afazeres da patroa. E só tô vendo o interfone tocando lá da rua. As pessoas vendo uma criança de 3 anos, uma torre de 12 metros de altura. E ela segurava na torre e boiava, porque ela tinha um cabelão enorme. E se falava assim, pai! E a voz era longe, tão alto que Veio era. a polícia, era a torre de rádio da polícia. E as pessoas da rua tocando interfone, que cuidasse que tem a criança em cima da torre, né? Aí o pai dela largou lá, o negócio tava limpando a piscina e... Oi, filha, fica aí, filha, o pai vai brincar com você, filha. Mas o medo que ele tinha dado de despencar lá de cima. E ele, sabe, ele tem medo de altura, mas ele subiu. Ele subiu em um segundo ele já tá, ele agarrou ela pela Meu pai cintura. vencendo os medos, eu ajudo as pessoas a se Podia ter superar. caído um pouquinho, só pra machucar Ele um pouco. agarrou na torre assim, fez, abraçou com ela assim, fez. E pra ele descer, ele subiu dentro de 1 minuto, ele levou uns 10 minutos pra descer com ela. Cara corajoso. Descer, e ele falava. E ela era tão safadinha, porque ela pegava e espirava pra trás. Pai! Nossa, aquele dia me gelei, eu achei que eu ia perder a menina. Isso foi o de mais grave que ela já fez. Ah, gente, foi Nem leve, foi tanto, velho. Nem né? foi tanto, eu também. Com uma torre de rádio da polícia, tipo, eu queria me comunicar, era a minha necessidade. Com que idade ele começou a falar, Sani? 1 aninho e meio. 1 ano e meio? Eu comecei a falar com que 1 idade? ano. Um pouquinho antes. É, hoje tá falando mais. Um pouquinho antes eu comecei a falar. Eles querem saber, pra sogra, pergunta pra sogra. Foi fácil ter a Fabi como nora? Você gostou dela de cara ou demorou um pouquinho pra aceitar ela na família? Fala a verdade! Fala a verdade! Sogra não mente. Você gostou de mim? Já viu assim? Não gostei. Que norinha mara. Ou demorou um pouco pra você? Não demorou. Gostei de chegada. Não tô mentindo. Não tô mentindo. Será, Pense que a gente mente. Paira a dúvida no ar. Paira a dúvida no ar. Dia, Revela. Mãe da Fabi, qual foi... Não, a mãe já contou essa daqui. Qual foi a primeira impressão que você teve de mim? Estão perguntando pra você, Sally. Primeira impressão? É. Deixa eu lembrar que eu tive assim a primeira impressão. Ah, que você era uma pessoa inteligente, que você... É que eu percebi. Não era bonita, linda e sexy? Ai, você sempre foi bonita. Sempre foi bonita, sempre foi. Foi a primeira impressão que você teve? Que você era uma pessoa inteligente. Vai falar o quê, né? E mãe, que primeira impressão você teve do Bertotti?
Vixe. Nossa, a primeira versão muito boa. E quando eu olhei ele, Óbvio. pra mim ele era o homem mais bonito na face da terra pra casar com a minha filha. Ele era rapaz assim, magro, alto, bonito. E eu falava, não, gente, mas essa menina não pode perder esse cara. Eu falei, ela não pode perder esse cara. Nossa, eu fiquei assim... Encantada. Nossa, encantada com ele. Eu fazia de tudo. A Ana Oliveira, a Aninha, a Ana Paula, lá, minha amiga de infância, falando assim: eu me lembro da sua mãe pedir pra gente chamar você pra sair, porque você só queria estudar. Ela fazia complô com as minhas amigas, pra minhas amigas me chamarem pra balada. Já fizemos vocês passarem vergonha? Tipo, Já. Da hora. Já, várias. Você me fez eu Até passar uma hoje ela vergonha. continua fazendo isso, mas agora comigo. Começou comigo e terminou com você. Ela tinha 2 anos de idade. Eu levei ela num pediatra na cidade de Itu. E eu tava no ponto de... Saindo do médico com ela, indo pro ponto de ônibus. Pra pegar o ônibus pra ir pra casa. E ela queria Danone. Aí eu passei numa padaria e comprei o Danone. E abri o Danoninho assim pra ela tomar. Ela, né, eu segurando a mãozinha dela na rua. E ela queria uma colher pra comer o Danone. Eu quero comer de colher. Eu falei, pessoa filha, fina, uma pessoa fina. filha, mas não tem colher aqui na rua. Você vai tomar assim mesmo só. Mas eu quero a colher. Eu falei assim, a Fabiana, não tem colher. Aí ela falou assim, pois então me dá. Quando ela pegou o Danone, ela fez assim no meio da rua. No meio de todo mundo, ele me deu uma vergonha. E ela chorava, ela gritava, ela jogou e gritou de raiva porque eu não dei a colher pra ela. Você não tinha uma colher? Foi a maior- Isso foi a maior vergonha que ela O fez. Rodrigo, a vergonha dele foi o seguinte, a única vez que eu lembro, né? A gente foi no supermercado. Ela lembra, querido, não foi a única que você passou vergonha. A gente foi no supermercado fazer umas compras. Sempre com o E ele mercado, era, sempre nós e somos ele bons, era né, amor? pequeno, né? Ele tinha uns 2 aninhos e meio por aí. E daí a gente fez as compras, tá? A gente veio embora. E quando nós chegamos em casa, percebemos que ele tava com uma caixinha de cotonete na mão. Se eu não comprei, não paguei, né? Eu percebi que o menino tinha pegado lá da prateleira. Ladrão! E o supermercado era perto, né? Claro. Daí eu peguei ele e fui de volta com ele pra devolver a caixinha de cotonete lá no mercado. Começaram as perguntas mais quentes agora. Primeira vez que a Fábio disse que tava namorando, como foi? Eu fiquei bem feliz. Agora, Queria com- logo despachar a filha. Isso. Eu fiquei feliz porque eu sabia que ela estava namorando com uma pessoa que era da igreja, ela estava namorando com uma pessoa lá do internato que ela estava. E eu tinha muito confiança nela, que eu sabia assim, eu sabia que ela ia saber com quem ela ia namorar, então eu não ficava preocupada. Sabe, eu sabia que era assim. Mas aí ela foi para uma comportagem lá, comportar mais o namorado, e foi o Wagner junto, né? Aí... Pra cuidar. Pra cuidar. Daí, Meus pais ainda não conheciam ele, vale Eles não lembrar conheciam isso. ele. Ninguém conhecia ele ainda, a gente tava namorando fazia um mês. E daí a gente foi pra Coportar, vender livros nas férias. Meu pai deixou eu ir desde que meu irmão fosse junto pra vigiar. daí... Mas eles ainda não tinham conhecido. Aí o pai dele liga. Não, meu pai. O pai dela. O pai dela ligou, era à noite, e falou. Aí o Wagner, que ligou, atendeu lá tudo, aí falou assim: cadê a Fabiana? Ai, pai, ela saiu com o namorado, ela foi pra outro lugar com o namorado. Ah, pra quê? Eu aguentei aquele dia. Mas essa mãe acha, sabe, nem conhece com quem ela tá namorando e já vai saindo sozinha com o namorado. E eu não tô gostando nada disso. E ficou muito, muito bravo. E eu na minha, né? Porque mãe dá aquela coisinha pras filhas, né? Seu Joaquim, olha aqui quem era o tranqueiro. O Bertotti mesmo me ligou me dizendo que tava namorando. Né? É. Depois ele trouxe ela na minha casa, que eu te conheci, né? Foi outra. Então, perguntando aqui se vocês achavam que a gente ia seguir, que profissões vocês achavam que a gente ia seguir, pelas características que a gente tinha. Quando você olhava pro Bertotti de pequeno, que profissão você acha que ele ia seguir? Pelas coisas que ele gostava de fazer, você achava que ele ia dar o quê na vida? Quando ele era mais criança, É. o Rodrigo era um menino muito nervoso. Ele era nervoso, queridinha? Ele é nervoso, queridinha. Nervoso, chorão. Era Chorão, manhoso, não é? Manhoso. Não queria me perder. Manhoso. Ai dele, se eu não respondesse na primeira, eu já tava chorando. Desesperado. Não queria me Carente. perder. Não queria me perder, não queria. E você acha que ele ia trabalhar no quê? Assim, quando você via ele de pequeno, você pensava... Eu sabia que o Rodrigo era inteligente, muito.
Mas você não tinha uma profissão, assim, na cabeça? Não, profissão não, mas estudar, eu sabia que ele ia estudar bastante. Ele era estudioso? Perguntaram aqui também como é que a gente era nos estudos. Como é que ele era nos Muito, estudos? muito estudioso, muito, muito. Ele queria saber mais que o professor. Ah, Na sala de aula, ele levantava e corrigia o professor. Porque eu ia nas reuniões do colégio e eles me contavam e diziam, ó, ele é muito inteligente. Ele vem corrigir nós e realmente ele estava certo sempre. Ai, meu Deus, não dá corda, não dá corda. Não, não tô dando conta, tô falando a verdade, o que me falavam numa reunião. Viu? Falavam nas reuniões que a gente participava, os pais tinham que participar nas reuniões, né, como hoje, né? E elas me contavam Que era isso. inteligente. Você Ele achava era que ia ser muito estudioso? inteligente. Você achava que ia dar pros estudos? A impressão minha era pros estudos. E eu, mãe, o que você achava que eu ia ser quando era criança? Eu já tinha certeza porque você falava desde criança que você queria ser jornalista pra você se aparecer na televisão. Uma pessoa Desde determinada. criança, desde criança. Eu sabia que quando ela falava uma coisa, ela cumpria. E o Rodrigo gostava muito de cuidar do material dele, muito, muito, muito. Eu tinha uma sobrinha que morava com nós, ela comia um lápis por semana. O Rodrigo durava 2, 3 meses. Aí ele brigava com a prima, porque a prima, no instante, terminava com os material dela, sabe? Desde pequeno. O que mais me deixava triste, que a gente dava, na época, R$1, exemplo, para ir num campo de futebol no domingo. E o que ele fazia? Ele segurava R$1 na mão, escondidinho no bolso, e não gastava. Chegava em casa e me contava. Mãe, eu não gastei meu R$1. Eu vou deixar pra semana, se faltar alguma Ele pedia pro borracha. irmão, né? Comprar E eu ficava brava, porque eu queria que ele tomasse alguma coisa lá no jogo de futebol. Eu ficava sentindo, né? eu ficava Ah, de sentindo, graça. sabe? Triste. E ele chegava e guardava dinheiro. Ele gastava todo o meu. Ó, estão perguntando aqui também se a gente levou algum castigo muito grave. Qual foi, assim, a pior... Que a gente aprontou, a pior surra que vocês deram na gente? Ele faltou a surra que eu sei. Não. Sofro até hoje com as surras que faltaram. Qual foi a pior surra que a gente já levou? Ô, filha, eu lembro com uma surra que eu dei você, assim, não foi mesmo uma surra. Eu tava estressada, nervosa, eu não sei o que você tava me pedindo, e eu morava de aluguel nessa época, com 2 cômodos, e era uma sexta-feira à tarde, era só a porta de vidro e um vitrô de vidro, eu queria limpar na sexta-feira à tarde, e você tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, mais ou menos, e eu tava com pano de limpeza aqui, pano molhado no meu ombro. Eu não sei o que você me pedia, que você me irritou tanto, e eu tava estressada. Então eu peguei aquele pano com toda a força pra dar em você, mas você virou assim, o pano bateu no seu olho assim, e o pano molhado, né? Então cortou um pouquinho assim e começou a sair sangue. Então, nossa, eu fiquei com arrependimento tão grande, tão grande. Nossa, mãe, que maldade. Foi, eu tava estressada, nervosa. E você não queria alguma coisa, mas eu não podia parar. É por isso que eu sou assim. Traumas de E- Mas infância. devia ter batido mais. Aí depois, eu fiquei com remorso muito grande, eu fiquei muito triste. Eu pedi perdão pra Deus, que eu não deveria ter feito aquilo, porque eu... Não deveria mesmo. Deveria É muito ter batido na triste. bunda muito Não. mais. Não deveria. Aí depois assim eu não bati muito nela. Aí eu não batia nela não. Que uma vez foi o pai dela que deu uma surra nela, porque ela tinha uns 9 anos, ela tava na rua lá com os moleques lá acendendo fogo no meio da rua, e já eram umas 9 horas da noite, ele pegou lá uma varinha de velame lá. Gente, mamara de puxou- marmelo. Meu pai me deixou de E cama. puxou ela pelo braço e veio batendo até em casa. Eu fiquei brava com ela, que eu não queria bater nos meus filhos. Meu pai Nossa, tá eu rindo. queria, Meu sabe? pai tá ouvindo ali rindo. E ele bateu nela, e eu fiquei muito triste que ele bateu nela, que eu não queria que batisse nela. Não precisava bater, trouxesse ela embora, mas não precisava bater. Ele falou, eu bato pra ela aprender, que eu chamei e ela não Fez ouviu. bem. Como eu Fez sofri. bem. Como Eu não sei sofri. se eu errei ou não, né? Mas o Rodrigo não... Eu lembro muito pouco de uma surra dele. Mas foi uma surra assim bem de leve, que era a época de Natal, né? A gente costumava pintar as árvores de branco, né? E daí tinha as 2 primas dele, a Daiane e a Débora. E elas queriam também participar na pintura, né? Então eu coloquei assim, né? Uma vez de cada um. Só tinha um pincel na época, né? E um balde de cal. Aí o Rodrigo era muito safado mesmo, né? Pegou e pintou uma árvore, daí a outra era a Débora, né? Só que ele dizia só mais uma, só mais uma. E ele ia pintando, só mais uma. E elas embrabaram, né? Elas queriam pintar. E o Rodrigo não dava chance pra elas. Não dava. Continuava pintando e elas bravas. E eu tive que pegar ele e dar uma palmada pra eles poderem soltar o pincel e dar pra elas também, né? Porque elas choravam, queriam. Só queria ele, é o dono da bola. É. Ó, estão perguntando aqui pras 2 mães. O que você achou quando ele decidiu ser pastor? E o que a mãe achou quando viu que eu ia ser esposa de pastor? Fiquei muito feliz.
Ah, eu achei muito bacana ele, Quando né? ele chegou assim, Bacana. porque vale contar, a família do Bertotti é toda católica. Toda Então não católica. tinha pastor. Não. Aí, de repente, ele decide ser pastor e ir pro seminário estudar teologia. O que você achou? Ah, eu achei muito bom. Chorei muito quando ele foi, mas tudo escondidinho, né? Mas Chorou eu porque ele ia sabia- pra longe de casa. Sim, mas sabia que era coisa boa. Eu já estava informada muito que era coisa boa. E a mãe, quando Aceitei muito isso. aceitou de dele ser coração, pastor? de coração. Não preferia ele padre? Não. Imagina, não ia Pode ter a ser nora assim. que nem eu, né? Fosse padre, não Não, dava. eu prefiro o pastor mesmo. Ah, eu também preferia. Eu achava assim, que a gente como foi criado assim lá na roça, né, lá na Bahia, então assim, eu tenho uma filha, porque pastor, nossa, é uma coisa assim, é um nome assim muito, eu não sei, minha filha, esposa de pastor, mesma coisa ser a mulher do presidente da Pra mim foi muito feliz. Mas não o Lula, né? Não, Lula. Vamos lá, né? Estão perguntando aqui também como é que vocês reagiram quando vocês descobriram que a gente ia morar na Europa. Como que foi a reação de vocês? O que vocês pensaram, assim, quando a gente contou pra vocês que ia sair do Brasil? Ai, o coração suspirou. Vamos pra longe. Mas acho que vai ser a mesma coisa. Meu filho me conforta sempre. Né? A gente se liga, tá? Mas o coração ficou doendo, sim. Ficou Ficou. tristinha? Mas eu penso assim sempre. O melhor pra eles. Eu não penso o melhor pra mim, o melhor pra eles. E a mãe? O que achou, mãe? Por isso que eu sempre pergunto, Olha, né, se é no bom momento lá. assim que eles me falaram, assim, no momento, eu me senti arrasada, acabada. Nossa, gente, que drama. Arrasada, porque eu achava assim, eu queria eles aqui no Brasil, porque assim, eu vou na casa da minha filha tá ali, posso ir na casa dela, ela pode vir aqui. Então eu me achava assim que eles iam pra muito longe. Eu me sentia assim que acabou pra mim. Não dá. Aí depois eu fui, e quando eles foram, é só um ano passa rápido, né? Então quando esse ano passou, quando passou o ano, eles, não, a gente vai voltar. Aí depois eu só me conformei, aí depois o Wagner falou, só mãe, vai se acostumando, tá? Tá, mas o Bertotti, isso é difícil vocês morar no Brasil, então Aí eu falei assim, então tá bom. Aí como eu vi que não foi tão difícil assim, eles Eu sou tão acostumada que quando Acostumei, eles dizem achei um ano legal. é 2. Achei legal. E o orgulho que eu tenho? As pessoas falam, onde mora tua filha? É casada. Ela mora em Londres. Isso aí é o máximo. Aí foi isso. Mora lá no exterior. É o máximo isso aí pra mim, sabe? Nossa, pra mim é... Não, a gente já tá Eu acostumado. sei, sim. né? Então, mas eu já E eu acostumei. tenho uma pra contar do Bertotti. Eu já ali acostumei. também. Acostumei bastante com Conta, ele. sogra. O primeiro trabalhinho dele aí na cidade, né? Eu tive que vir assinar, porque ele era de menor, né? E ele queria uma bicicleta. Ele nunca tinha ganhado uma bicicleta, né? E ele queria comprar uma bicicleta, mas daí como ele era de menor, não tinha ficha, não tinha nada, a gente não tinha dinheiro na época pra comprar à vista, né? Aí ele disse, mãe, a mãe vem avalizar pra mim, nunca vou esquecer, a loja Colombo. Nunca vou esquecer na minha vida. Ele disse, mãe, vem avalizar pra mim, eu vou comprar uma bicicleta. Nós fizemos em 5 vezes, né? 6 vezes. 6 vezes de quanto? De 40. 40 reais. E eu avalizei, ele foi pagando, né? E daí quando a gente veio morar na cidade, que ele já estava na cidade morando com a minha tia, com a minha irmã, né? Que é a tia dele. E daí ainda ele tinha bicicleta quando nós íamos morar na cidade, ele ia pro trabalho de bicicleta, voltava madrugada. Ele Me pegou arrependo. tanto trauma de prestação que ele não deixou fazer A nenhuma. bicicleta era azul, não vou esquecer. Era muito bonita. Ah! Era do Você Grêmio. comprava vermelho. Era do Grêmio mesmo. E ele todo feliz com a bicicleta. Estacionava na garagem à noite e de manhã cedo levantava. Fingia que era um Quase 5 carro. horas, né? Quase 5 horas. Pegava a bicicleta dele e eu disse, meu filho tá indo essas horas de madrugada, né? A gente ficava triste, né? Mas foi o bom pra eles, foi o melhor. Eles aprenderam. Estão perguntando aqui se a gente era muito travesso quando era pequeno. Acho que não, já tá respondido que nós éramos filhos exemplares. Se a gente era muito danado quando era pequena, era? Como é que ele era? Ele gostava de fazer arte. Ele gostava muito de fazer arte com a avó dele. Gente. Nossa! Ele colocava na mesa o pratão da avó e o copão grande da avó. Quando a avó notava, a avó trocava pro lado dele. É que a minha avó, ela tinha um pouco medo de ficar sem comida.
E, enfim, ela era muito nervosa, ansiosa de ficar sem comida. E aí quando a gente ia almoçar, a gente colocava o prato normal pra cada um. E pra ela eu colocava uma bacia. Em vez de colocar um garfo normal, eu pegava aqueles garfão grande, uma colher de mexer as coisas e colocava pra ela. Colocava a faca de cortar o pão. E ela sabia que era brincadeira, óbvio, mas ela ficava nervosa e trocava e colocava no meu lugar de comer. Foi bem engraçado, foi bem A engraçado. Fabiana ela não era assim muito travessada. A Fabiana, ela tinha mania assim de... Quando ela tinha assim, uns 12 anos, ela gostava de negócio, eu vou comprar frutas pra me fazer regime. Aí Nunca deu certo, aí como a se Aline- pode ver. Aí ela comprava aqueles danoninhos dela, uma uva, uma perinha, ponhava na geladeira. E a Aline com seus 5 aninhos, 4, 5 aninhos, ela abria a geladeira e ela via, ela comia. Aí ela ficava brava que a Aline ia lá, pegava as coisas dela fazer regime. Irmãs caçulas. Aí o que ela fazia? Aí a Aline tinha medo de... Sabe aquele boneco fofão? A Aline tinha muito medo daquele boneco. Ela pegou junto com o Wagner, tirou a cabeça do fofão e colocou dentro da geladeira. Quando a Aline abriu a geladeira, e eu trabalhando, e ficava os 3 pequenos só em casa. E a Aline abria a geladeira e viu o fofão. Ela gritava, ela saía Nunca mais roubou nada, Nunca meu. mais ela pegou nada da geladeira. Ela fala, mãe, eu posso abrir a geladeira? O fofão não tá lá dentro? Eu falo, não tá, filha. A mamãe tirou. Ela fazia isso. A travessura dela era essa. Era uma boa menina, gente. Era uma boa menina. Estão perguntando o que vocês acharam. Tem umas 3 perguntas parecidas, então eu vou resumir. Na verdade, os nossos pais não têm muito essa noção que vocês estão perguntando. Eles querem saber como vocês sentem ao saber que eu estava famosa. Que eu virei escritora, youtuber. Gente, vale lembrar que elas não me assistem no YouTube. Agora minha sogra tem o Facebook e ela me assiste no YouTube, mas a minha mãe não. E a minha sogra agora tem meus livros e minha mãe também. Mas eu acho que elas não têm muito essa noção. Mas enfim, vou deixar elas responderem, né? O que vocês acharam quando vocês notaram que eu estava conhecida? Aí eu me tenho vontade assim de gritar pro mundo inteiro. Quem é minha filha? Tenho vontade assim de falar, olha, minha filha é isso. Eu queria, e às vezes eu só tenho impedido assim de falar muito. Mãe, Porque né? eu quero gritar pro mundo quem é minha filha. Quero gritar, mas não posso, né? As pessoas chegam na igreja, gente. As pessoas vão na igreja, na minha igreja onde eu cresci, e minha mãe sai perguntando assim: você conhece a Fabiana Bertotti? Aí a pessoa responde que sim, enfim. Aí, ó, minha filha. Desse jeito. Gente, a gente morre de vergonha. Meus irmãos. Eu faço. Ah, ela é minha filha. Mas ela é esposa ela é esposa do pastor Bertotti. Sim, é ele que é meu Gil. Nossa, eu fico assim. O Wagner e a Aline fala, falta morrer de Meus vergonha. irmãos morrem de vergonha. Então, mas se eu você... não tenho vergonha, porque eu tenho orgulho. Se você passou por essa situação, foi lá na minha igreja, desculpa. Você, sogra, sua vez. O que você achou quando você viu que a gente estava conhecido? Eu achei legal. Contanto você sendo a esposa do meu filho, né? O que você acha quando vê meus vídeos na internet? Eu acho lindo, me emociona. Fico muito feliz. E o que vocês acharam quando viram eu no outdoor da cidade? Tirei foto. Eu queria gritar, ela é minha nora! Nada como ter família, gente. Nada como ter família. A última pergunta, então, pra encerrar o nosso bate-papo. Estão pedindo pra vocês darem conselhos. Falaram assim, vocês foram mães que, né, os filhos deram mais ou menos certo. Que conselho vocês dão pras mães de hoje? Porque a pergunta é o seguinte... Na época de vocês era diferente a vida, não tinha tanta internet, os filhos eram diferentes, a criação dos filhos era diferente. Mudou muito desde que a gente, né, cresceu. E que conselho vocês dão pros pais de hoje? O conselho que eu dou pros pais de hoje é deixar os seus filhos ser felizes, mas cuidar bem deles, saber aonde eles vão, saber onde eles pisam e apoiar aquilo que eles querem ser quando grande. Sabe, apoiar eles. E ter muito cuidado com eles. Olhar bem aonde eles estão indo, eles estão pisando. Porque isso aí é muito importante para os filhos. O conselho que eu dou hoje para os pais, cuidar muito dos filhos, assim... Claro, deixar eles ser felizes da maneira que eles gostariam de ser, né? Mas procurar entender aonde é que eles querem ser felizes. Procurar um pouco, assim, que tá muito grave a internet. Tirar um pouquinho da internet. Ensinar a trabalhar desde pequeno, né? Não deixar assim, já numa idadezinha, querer mandar, coisa assim.
Os pais têm que tomar muito cuidado hoje com os filhos, muito, muito. Eu, graças a Deus, tive o privilégio, né, de criar eles com a educação, né? Sim, né, gostaria muito que os pais hoje tomassem muito cuidado, muito, que tá muito grave. Muito obrigada pela participação de vocês, cunhado cinegrafista. Muito obrigada por apoiar a família. O braço tá... O braço velho tá Aguenta mais. forte. E você que assistiu a gente até agora, muito obrigada. Não esquece de dar um like se você gostou. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau. 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 Isso, O que era de ruim já falaram. Já quê? tinha de falar mal, já falou, então, Nós somos bons filhos. Sabe? graças a Deus. E uma surra que faltou dar? Faltou alguma, pai? Não. Deu todas? A que precisava foi só uma vez só e já deu certo e aí nunca mais precisou. Precisou mais, que uma chegou. Então, Qual foi a surra que você já deu no Bertotti? Boa, assim, Hilton. Ah, dei com uma varinha fina, porque eu tinha dó de machucar, né? Mas cortava fundo o lombo. Você tinha dó de bater nele? Mas às vezes precisava, né? Pra dar educação. É, né? É. E você, pai, já quis me bater mais vezes? não. Não precisando, não precisa. Na verdade, filho nenhum merece apanhar. Eu acho que filho de pobre já apanha só no viver. Então não precisa ser espancado. Conversando, às vezes, eles entendem melhor do que apanhando. Eu fui uma filha boazinha, pai? A gente continua sendo. Ai, dá um sorriso. Dá um tchauzinho, manda um beijinho pra câmera. Manda um beijinho. Manda beijinho, pai, manda beijinho. Não, aí também é demais, né? Manda beijinho, sogro. Se eu começar a contar os podres que a minha mãe não lembra de mais nada. Ei, agora ele economizava moedinha e gastava toda a minha grana. Isso eu tô ainda, tenho que resolver essa parada aí. Beleza? Um abraço, os gremistas.